Oi, meu amor, tudo bem com você? Olha, aqui é a tia Fran para mais uma videoaula e vamos com a aula de natureza. Você sabe o quanto a tia Fran adora, né, falar da natureza, falar da sociedade, falar dos animais, falar da água. Na verdade, a gente teve ótimas apostilas durante esse ano, durante todo o ano a gente falou sobre muitos assuntos importantes e que são muito importantes para nossa vida, né? Para a pessoa que nós somos hoje e para quem nós vamos ser um dia. Porque hoje nós somos o quê? Crianças, na verdade, mas vocês vão, ó, crescendo, crescendo e crescendo e vão se tornar ótimos adultos, porque a tia Fran tem certeza do quanto vocês são especiais, tá bom? Quando eu falo assim, vocês, é porque eu tô falando de você e de todos os seus coleguinhas da sala de aula. Então a tia Fran fica muito feliz toda vez que fala desse assunto. E como é a nossa última aula online sobre natureza, hoje a tia Fran queria ficar nesse clima mais feliz, mais alegre, mais animada com tudo que a gente já aprendeu. E hoje, por coincidência, a nossa última aula de natureza envolvendo tudo que a gente já estudou. Isso mesmo. Então, pega a sua apostila do Trajeto I, aquela apostila grande, bonitona. Tia Fran não tem ela, é pequena, né? Eu tenho ela assim grande no iPad. Mas eu vou pegar aqui desde lá do iniciozinho até agora onde a gente chegou para podermos fazer a atividade de hoje, ok? Então, pegue aí sua apostila do trajeto e nós vamos passar pelas lembranças, as coisas que nós já fizemos. Detalhe, se tiver alguma atividade sua que você viu que a tia Fran mostrou aqui a página e você não fez, corre para fazer, tá bom? Corre para fazer porque todas essas atividades são muito importantes para você, para mim também, tá bom? Para eu poder saber que você teve um bom aprendizado, ok? Então, pegue sua apostila do Trajeto I e nós vamos começar lá com a capa, ó, naquele tempo que a tia Fran explicou sobre a capa. A capa do nosso Trajeto I tem esse desenho aqui do boi, o homem aqui, ó, no boi, segurando o boi, né? E nós falamos sobre sustentabilidade, você lembra? Quando a tia Fran falou que sustentabilidade é tudo aquilo que tem a ver com o equilíbrio ali das coisas, não é? Exemplo, se no mundo tem água, na verdade tem muita água no mundo, mas a maior parte da água que tem no nosso mundo é água salgada. Só um pouquinho da nossa água que é água doce. Então, se nós temos ali que tomar banho com água doce, fazer comida com água doce, beber água só se for água doce, por que que eu não dou valor para água doce? O que é água doce, tia Fran? A água doce é essa que a gente bebe. A gente chama ela de água doce. Eu sei, não tem gosto, né? Você não sente ali o gostozinho do açúcar. Mas vamos pensar aí. Quando você vai para um lugar que tem mar, você já foi no mar? Você já viu o mar na sua frente? Se você já viu, quando você banhou na água do mar, que veio um pouquinho da água na sua língua, você sentiu o quê? Salgado e muito salgado. Então, por isso que a água que a gente bebe, a gente chama de água doce. Porque a água do mar é salgada e a gente não pode beber. A outra água que a gente pode beber é a água doce, certo? Se você nunca viu o mar, pega um copo de água, a tia Fran vai te ensinar. Pega um copinho de água, coloca uma colherzinha de sal, mexe e tenta triscar a língua. Na hora que você triscar a língua, você vai sentir que a água tá bem salgada, tá? Então tem essa diferença. Por isso que a gente chama água doce e água salgada. Voltando aqui ao que interessa. Sustentabilidade. O que vai ser essa sustentabilidade? É você não destruir aquilo que a natureza te dá. Então, se você tem água doce, se você quer sobreviver, se você quer beber para sobreviver, não é verdade? Que a tia Fran já explicou que o nosso corpo inteiro é 70% de água, ou seja, todo o nosso corpo precisa de água, então a água é importante. Se você quer continuar ali, ó, firme, forte, saudável, feliz, você tem que proteger e preservar a água. Aí o que você vai fazer? Tomou refrigerante. Ah, tia Fran, tomei um refrigerante naqueles litrinhos PET. Peguei o litrinho PET, joguei lá no rio. Oh, meu Deus, que coisa errada. Não pode. Por quê? Porque aquele litrinho ali, ó, não vai ser bom para a sustentabilidade. Sustentabilidade é você pegar aquele litrinho que você bebeu refrigerante. Você vai o quê? Ou você bota ele para reciclagem, né? Você junta vários e doa para reciclagem. O que é reciclagem? São pessoas que transformam objetos em brinquedos, transformam objetos que podem reciclar em materiais que você pode usar na sua casa. A tia Fran, até agora eu tinha um brinquedinho que eu fiz, né? Do Little Pet, tava aqui com a tia Fran.
que a tia Fran até ensinou também a fabricar brinquedos, você lembra? Que foi justamente com aquele litrinho pet, aquela parte de cima do litrinho. Então assim, meu amor, se você quiser fazer algum brinquedo com os seus lixinhos que tem na sua casa, que são lixos recicláveis, ótimo, parabéns. Você tá fazendo sustentabilidade. Se você não quiser, junta todos esses objetos sustentáveis e aí recicláveis, tá? E aí você vai doar pro lugar que eles vão reciclar. Existem várias coisas que a gente pode fazer com os materiais recicláveis, tá bom? A tia Fran vai botar aqui, ó, a imagem de um brinquedo que você pode fazer, tá? De litro, que é um material reciclável. Vou colocar também aqui pra você ver um objeto feito de litro, um puff. Você sabia que dá pra sentar no puff? Você pega várias garrafinhas PETs, amarra todas elas e elas se transformam. Você vai botar, lógico, um lugar pra sentar, né? A tampa dela vai ser fofinha e depois vocês colocam a arte que vocês quiserem, o pano que vocês quiserem por cima e viram puff. Tá vendo como dá pra gente fazer várias coisas tendo objetos recicláveis? E é isso que é a sustentabilidade, é você salvar o planeta, você conseguir pegar as coisas que iriam prejudicar o planeta, que iriam, ao invés de ir pro lixo e jogar na rua ou jogar no rio, vocês conseguirem fazer coisas úteis, coisas que a gente usa. Isso é sustentabilidade. Aí o que a gente fez depois da sustentabilidade? A gente veio aqui pra página do Bumba Meu Boi, não foi? Essa página aqui do Bumba Meu Boi, a tia Fran explicou a história do boi, tá? E nós vamos já falar sobre ela. Aí você teve que fazer, né, a parte mais importante da história. A parte que você lembrou da história, você teve que desenhar aqui. Depois a tia Fran pediu pra você fazer uma pesquisa dos bois pelo Brasil. E escolher um dos bois que tem pelo Brasil inteiro. Nós estudamos as 5 regiões do Brasil, que é o quê? Nordeste, que é onde nós moramos, Nordeste. Tem o Norte, tem o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Tia Fran mostrou as 5 partes do país. Eu até mostrei aqui, eu sempre ia falando e mostrando as partes. Então você teve que escolher um dos bois, né, do Brasil e fazer um desenho. Depois a gente fez essa atividade dos estados do Brasil, olha. Você teve que escolher um estado brasileiro e pesquisar sobre ele uma planta, né, um tipo de planta ou árvore daquele estado e um animal, tá aqui, qual animal característico daquele estado você colocou. Teve colega que escolheu Rio de Janeiro, teve colega que escolheu São Paulo, teve colega que escolheu Pará, o Tocantins, Minas Gerais e por aí foi. Isso que a tia Fran tá falando, todos são estados brasileiros, que a tia Fran até mostrou quais são, como eram, não é verdade? A tia Fran mostrou até onde ficava o Distrito Federal, que é lá onde fica o presidente do nosso país, né? Que é a pessoa que comanda o nosso país. Agora sem comentários, tá? Continuando aqui no que importa. Reconto da história. Nós também recontamos a história. A tia Fran pediu pra você fazer um desenho de como você entendeu a história do boi. Então você ia fazer o desenho recontando a história do boi. Da parte ali, a tia Fran leu a história. Aí você pegou aquela história e você ia ter que reproduzir ela, fazer do seu jeitinho, né? Aí você desenhou, então você escreveu, você fez do seu jeitinho. Eu estou aqui acreditando que você fez todas essas tarefas, tá? Aqui é uma revisão geral. O que mais que nós fizemos? Ah, essa foi uma das que eu mais gostei. Música do boi, você se lembra? Que a tia Fran cantou assim: boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Aí a musiquinha que a tia Fran tentou inventar, né? Que eu falei assim: boi, 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 boi da cara marrom, pega essa criança que tem medo de bombom. E assim eu pedi pra você criar a sua própria musiquinha, sua própria cantiga do boi, né? Aqui nos espaços embaixo você tinha que colocar como você ia criar a sua própria música, não foi isso? Você podia escolher uma outra cor, coisas que rimassem. A tia Fran até cantou uma outra musiquinha. Eu cantei: o boi da cara de mamão, pega essa criança que tem medo de avião. Tá vendo? Então você tinha que rimar. Não importa como vai ficar a rima, o importante é rimar, tá bom? Essa é uma atividade que eu considerei uma das mais importantes da apostila. E eu vou te explicar por quê. Porque todas as outras você tem que usar muito a sua criatividade. A sua criatividade eu já conheço. Você pode pensar:
Ah, mas a tia Fran não me vê na aula do Zoom. Mas quando eu recebo um desenho ou uma tarefa sua, eu vejo como tá a sua letra. Eu consigo perceber se você tá conseguindo desenvolver, se você utiliza lápis de cor. Eu sei quem são os alunos que pintam as atividades. Eu sei quem são os alunos que não pintam. Eu sei aqueles que fazem seu próprio desenho, os que não fazem. Eu sei os que gostam de desenhar, os que gostam de criatividade, de criar. Eu sei aqueles que ficam mais na sua, né? A tia Fran conhece todo mundo, tá? Então não se preocupe quanto a isso, que eu conheço muito bem meus alunos. Aí o que acontece? Essa daqui é uma atividade que você ia usar a sua criatividade, ó. Não só a de pintura, não só a de imaginação, mas você ia utilizar a sua cabecinha para a escrita. Porque por mais que a mamãe ou o papai te ajude, ou seu irmão, sua irmã, na hora de escrever, tudo bem, pode ajudar mesmo, e é para ajudar. Mas era da sua cabeça que tinha que sair a rima para essa tarefa. Então ela é uma das mais importantes. Se você não fez, cuida em fazer, tá bom? Que é essa daqui da música do boi, que você vai criar a sua própria música. Nós também fizemos, né, de sucata a matéria-prima. Fizemos aqui o desenho dos materiais que a gente utilizaria. Materiais, pode ser materiais recicláveis, que a gente utilizaria para fazer essa outra tarefa, ó. Oficina de adereços do boi. Primeiro a gente ia desenhar que tipo de material você ia querer fazer um boi. E nessa oficina aqui você já ia desenhar o seu boi. Como que você gostaria que ficasse o seu próprio boi, né? Porque a gente tá falando dessa apostila do Trajeto I durante todo esse mês, foi falando sobre o boi. Por quê? Porque o boi é uma festa, uma comemoração que não é feita só no lugar, é feita por todo o Brasil. Tem vários estados que fazem, tá? Essa comemoração do boi. É uma festa, meu amor, é uma festa simbólica, é uma festa que mostra cultura. Então, por isso que é importante a gente estudar ela, tá? Tudo bem, se você não gostou da história do boi, se você não gosta dessa história de, ai, tem os bois coloridos, e eles vão ali dançar, e você não acha legal, tá tudo bem, tá? Mas é importante você saber um pouco de tudo, porque a gente conhecer um pouquinho de cada coisa do nosso Brasil, ó, isso vai ser muito importante pra você no futuro, tá? Nós também fizemos uma oficina de instrumentos musicais, que era pra gente desenhar um tambor. Não foi isso? Vocês desenharam o tambor. E também a gente desenhou os maracás. Os maracás, inclusive, estão aqui. Deixa eu tentar mostrar, porque a tia Fran queria aumentar aqui pra mostrar o tambor e o maracá. Nessa daqui vocês desenharam o tambor, o maracá, são esses dois. Vocês tinham que desenhar aqui no meio, porque são os instrumentos musicais que mais apareceram nos videozinhos que a tia Fran mostrou. Mostrei no Zoom, tá? Não tive como mostrar aqui pelo YouTube, né? Porque a aula que a tia Fran gravou não tive como. Mas a tia Fran mostrou lá uns vídeos bem legais com as músicas do boi. Se você não pôde assistir o Zoom, pede pra mamãe colocar a música do boi. E aí vai ter vários vídeos na internet, tá? No próprio YouTube tem vários vídeos, você pode assistir pra você ali, ó. Só escutar, às vezes, quem sabe você que tem, eu não gosto do boi, mas ouvindo a música você acabe gostando, não é? Aí também nós fizemos o ritmo do boi, ó. Ritmo do boi foi uma atividade que você tinha que colocar o desenho de frequências, não é? Exemplo, se você escutasse uma música é de um passarinho cantando. Passarinho cantando, então essa já vai ser uma música com a frequência, né, baixa. Eu vou desenhar aqui como foi que a tia Fran fez. Porque teve alguns colegas que não conseguiram acompanhar nossa aula. E essa foi uma aula que a tia Fran não teve como fazer ela somente pelo YouTube. Eu tive que fazer ela toda no Zoom. Então, justamente pra você, de repente, se você não pôde acompanhar no dia, tava dodói, ou se você não é dos que acompanham a tia Fran no Zoom, eu vou fazer aqui, tá? Então, vamos imaginar, você escuta o barulho de um passarinho. O barulho de um passarinho, ele é forte ou ele é fraco, ali, suave? Eu vou logo te dando a cola, tá? O barulho do passarinho é suave. Então, a gente fez isso aqui, ó. Se fosse uma frequência de som, seria uma frequência suave. Aqui são as ondas sonoras que a gente chama. Que são as ondas que vêm aqui, ó, no meu ouvidinho. São aquelas cantigas tranquilas, igual a cantiga do alecrim dourado. Elas vêm assim, ó, você fica quase que com sono, né? Te dá uma sensação de paz. Aí no 2, eu pedi pra vocês imaginarem o som de um tigre. É um som bem mais forte, né? Então o som do tigre, ó, já era bem mais forte, ó. E você faz ondas maiores, tá vendo? Assim que foi a tarefinha. Aí no número 3, eu coloquei uma música
que era a música da borboletinha. Primeiro borboletinha sendo cantada assim, presta atenção. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Então, do jeito que a tia Fran cantou, foi um jeito mais devagar, lento. Então, você ia fazer ondas sonoras assim, ó. Devagar, tá? Lentas. Aí depois a tia Fran botou um som que o rapazinho cantava. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Tá vendo a diferença? Ele já cantou ali de um jeito mais rápido e mais forte. Então você já vai fazer ondas, ó, mais rápidas e mais fortes, ok? Então essa é a atividade dos ritmos. Você vai ter que colocar as ondas sonoras. Aí eu vou tornar a explicar. Ondas sonoras são as ondas, ó, que quando a gente faz um barulho. O barulho do pincel, vamos lá. A tia Fran abre o pincel. Você escutou o barulho? Agora pra fechar, ó. Tá vendo pra fechar como foi um barulho maior? De novo. Tá vendo? Então isso daqui, ó, provoca um barulho. Esse barulho, do som desse fechar do pincel, ele vem assim em ondas até os meus ouvidos. Então tudo à nossa volta é onda. Deixa eu te contar um segredo. Pra eu poder gravar pra você, a tia Fran tem que ligar uma central de ar. Por quê? É porque a tia Fran é muito chique. Porque a tia Fran, é muito calorenta, eu preciso estar num lugar que seja frio. Muito pelo contrário, se dependesse de mim, eu gravaria sem ventilador, sem central de ar, eu gravaria assim, tranquilinha, tá? Porque eu sou muito frienta, tia Fran. Quando eu tô ali num lugar que é quente, eu já me sinto melhor. Agora, quando eu tô em algum lugar frio ou com central de ar, tia Fran começa a ficar com muito frio, arrepiada. E fora que meu nariz, ó, às vezes você percebe que a tia Fran dá uma coçadinha assim, ou então uma respirada, ou dá uma pausazinha, é justamente porque o ar frio dá uma prejudicada aqui, ó, nas minhas cordas vocais. Mas a tia Fran tem que deixar a central de ar ligada. Por quê? Porque a central de ar, ela faz um barulho. Eu vou fazer silêncio para você tentar ouvir o barulho da central, ok? Não sei se você conseguiu ouvir, mas ela vai fazer um barulhinho como se fosse um vento. E esse vento acaba impedindo outros barulhos de fora, tá? Então, pra gravar, pra tia Fran virar aqui uma youtuber, eu tive que aprender tudo isso. Pra gravar também, eu tenho que colocar TNT. TNT é esse tecido que fica aqui atrás, ó. Esse tecido verde é um tecido verde, tá? Isso aqui não é, ó, é só um tecido, não é a parede da tia Fran, tá? Mas eu tive que colocar o tecido do lado e o tecido aqui nas laterais do meu quarto pra poder evitar que barulhos de fora prejudicassem as gravações. E eu vou te explicar por quê. Apesar de ser um quarto forrado, tá? Alguns barulhos de fora, como caminhão, moto, eles vinham e faziam muito impacto e ondas muito altas, ondas sonoras muito altas. E antes a tia Fran gravava na madrugada. Tô contando todos os meus segredos hoje. Tia Fran gravava na madrugada, só que algumas pessoas começaram a não dormir cedo, alguns vizinhos, e isso estava me prejudicando. Aí a tia Fran teve que começar a gravar durante o dia mesmo. E para que as gravações pudessem ser boas, a tia Fran teve que inventar isso. Então eu tive que, ó, fazer uma boa acústica. O que é acústica? É para as ondas sonoras virem, ó, tranquilas, virem suaves. Significa que você não vai ouvir barulho? Não. Tem algumas vezes, alguns vídeos que eu sei que sai um pouquinho de barulho, porque tem barulhos que são muito fortes, acabam chegando aqui. Mas essa ligar a central e cobrir o quarto com o TNT deu uma ajudadinha, tá? Então, nessa atividade é justamente para falar sobre os ritmos. Ritmos tem a ver com ondas, tá? Inclusive, elas estão desenhadas bem aqui, ó. Ondas sonoras podem estar sendo desenhadas aqui, igual tá na apostila, ou em forma de ondas, igual a tia Fran mostrou pra você, tá bom? E a nossa última tarefinha, por que a tia Fran fez essa revisão geral, que era pra eu chegar aqui, ó. Faz de conta do Bumba Meu Boi. Você tá vendo aqui? Essa é a nossa última atividade de natureza, do trajeto I. Faz de conta, né, do Bumba Meu Boi. O que é, tia Fran, se faz de conta do Bumba Meu Boi? Agora é a sua vez de contar a sua história do boi. Você vai criar a sua própria história. Isso mesmo. Você vai desenhar aqui o boi, tá? Que é um faz de conta do Bumba Meu Boi. Você já ouviu falar do faz de conta? Você vai pensar na sua cabeça que aquela história é de verdade. A história original é o quê? Uma mulher e um marido dela foram morar numa fazenda. Fazendeiro muito rico, tinha muitos bois.
O homem chegou com a mulher até a fazenda, o homem foi para trabalhar e ela foi acompanhar o marido, que está super certa. Aí lá, de repente, ela fica embaraçada é grávida. Aí ela sentiu desejo, porque as grávidas têm desejos muito estranhos, pela língua do boi. Aí, como ela queria comer a língua do boi, ela pediu, escolheu: meu marido, eu quero aquele boi, o boi mais bonito da fazenda. Ele foi lá, arrancou a língua do boi. Só que o boi, de tão triste, acabou morrendo. E aí o chefe, o dono de tudo, ficou muito triste porque o boi dele morreu. Então todo mundo que morava na fazenda desse fazendeiro rico foi lá e fez uma festa. Por quê? Porque o dono, ele era um dono muito bom. Então eles ficaram todos com pena dele e resolveram ressuscitar o boi. E na historinha conta que eles foram cantando, dançando, e o boi foi acordando e renasceu, reviveu, viveu novamente. Então essa é a história inicial, mas você vai criar a sua própria história. Sabe como é que você vai fazer? Você vai desenhar aqui a sua história. E você também pode fazer balõezinhos, balões de fala. Você já viu aquelas histórias que tem assim um desenho? Vou fazer aqui um desenho mais ou menos, tá? Ai, tia Fran, não gosto de fazer desenhos mais ou menos. Mas vai ser o jeito. Vou desenhar aqui duas pessoas conversando. E tem uns balõezinhos de fala. Presta atenção só para os balões, tá bom? Porque senão você vai achar: poxa, a tia Fran sempre fez desenhos lindos e agora o último desenho é mais ou menos, mas é mais ou menos mesmo. Mas vamos lá. Balões de fala são aqueles balões que tem a fala que as pessoas estão dizendo em cima deles. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Eu fiz um rapazinho falando oi e o outro respondendo oi. Oi, oi, certo? Então, esses são balões de falas. Então, você vai fazer sua própria história. Se você quiser, tá? Faça com os balõezinhos de fala. Mostre as pessoas falando. Você vai criar a sua própria história do boi. E é assim que nós vamos encerrar, tá bom? Com a nossa apostila. Então, agora eu tô te aguardando lá no Zoom pra gente continuar com o nosso aprendizado. Beijo da tia Fran e eu te aguardo. Até já. Tchau, tchau.